Para os facilitadores. Olá facilitador, eis aqui o estudo da próxima semana da sala infantil. Lembre-se que a sala infantil não é um depósito de crianças, e que o conteúdo deve ser aplicado. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias, capítulo 48, verso 10, parte E. Almeida Revista e Atualizada. Tema 6. Tempos de paz. Textos, 2 Crônicas, dos capítulos 13 ao 16, e 1 Reis, capítulo 15. Versículo-chave. O povo de Judá ficou alegre por causa desse juramento, que tinha feito com todo o coração. Por terem procurado o Senhor com toda a boa vontade, ele deixou que o achassem e permitiu que vivessem em paz com todos os povos vizinhos. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 15. Nova tradução na linguagem de hoje. Princípio bíblico. Aquele que é vigilante vive em paz. Alvos. Saber, Deus age por meio da nossa vida. Sentir, confiança no Senhor que age por meio de nossa vida. Praticar, confiar no Senhor que age por meio de nossa vida. Breve estudo do texto. 1. Asa reina no lugar de seu pai Abias. 2. Asa agradou o Senhor e houve 10 anos de paz em seu reinado. 3. Ele pede socorro ao Senhor na batalha contra os etíopes. 4. Asa acaba com todos os ídolos. 5. O povo se reúne em Jerusalém e faz juramento ao Senhor. 6. Asa fica zangado com o profeta Hanani. 7. Asa não pede socorro a Deus e morre. Então vamos aos textos bíblicos. Segundo livro das Crônicas, capítulo 13. O reinado de Abias, de Judá. No ano 18 do reinado de Jeroboão em Israel, Abias se tornou rei de Judá e governou 3 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Micaía e era filha de Uriel, da cidade de Gibeá. Houve uma guerra entre Abias e Jeroboão. Abias foi à batalha com um exército de 400.000 soldados valentes, e Jeroboão levou para a luta 800.000 soldados valentes. Abias subiu o monte Zemaraim, na região montanhosa de Efraim, e do alto do monte gritou para Jeroboão e os seus soldados: Escutem, será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança eterna com Davi, prometendo que ele e os seus filhos sempre seriam os reis de Israel? Mas Jeroboão, filho de Nebate, servidor de Salomão, filho de Davi, se revoltou contra o seu rei, e uns homens maus e vadios se juntaram a Jeroboão, e eles desafiaram Roboão, filho de Salomão. Roboão era jovem e tímido e não pôde resistir. Vocês são um exército enorme e têm os touros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Pensam que por causa disso vocês podem ir contra o poder que o Senhor Deus deu aos descendentes do rei Davi? Vocês expulsaram os sacerdotes de Deus, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes como os povos pagãos fazem. Qualquer um que aparece com um touro ou 7 carneiros pode se tornar sacerdote de deuses falsos. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca o rejeitamos. Os nossos sacerdotes são descendentes de Arão, eles servem a Deus e são ajudados pelos levitas. Todos os dias de manhã e à tarde, eles apresentam a Deus sacrifícios, que são completamente queimados, oferecem incenso cheiroso, colocam os pães sagrados na mesa pura e à tardinha acendem as lamparinas do candelabro de ouro, pois nós obedecemos às leis do Senhor, nosso Deus. Mas vocês o rejeitaram. Deus está conosco e vai à nossa frente, e os seus sacerdotes estão prontos para tocar as cornetas a fim de começar a batalha. Povo de Israel, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Vocês não podem vencer. Mas Jeroboão tinha mandado parte do seu exército ficar atrás dos soldados de Abias. O resto ficou na frente deles. Quando os soldados de Abias olharam para trás e viram que estavam cercados pelos soldados de Jeroboão, gritaram a Deus pedindo socorro. Os sacerdotes tocaram as cornetas, os soldados de Abias gritaram e Deus derrotou Jeroboão e o seu exército diante de Abias e o seu exército. Os soldados de Israel fugiram dos de Judá, pois Deus lhes deu a vitória.
500.000 dos soldados de Israel foram mortos por Abias e os seus soldados. Foi uma matança enorme. Assim os soldados de Israel foram derrotados, e os de Judá venceram, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e o resto do seu exército e conquistou as cidades de Betel, Gesana e Efron, e os povoados que ficavam perto delas. Durante o reinado de Abias, Jeroboão nunca voltou a governar. Finalmente a ira de Deus atingiu Jeroboão e ele morreu. Abias foi ficando cada vez mais poderoso. Ele casou com 14 mulheres e foi pai de 22 filhos e 16 filhas. O resto da história de Abias, tudo o que ele fez e disse, está escrito na história do profeta Ido. Segundo livro das Crônicas, capítulo 14. O reinado de Asa, de Judá. O rei Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. Durante o reinado de Asa houve 10 anos de paz na terra de Judá. Asa fez o que era bom e direito, e assim agradou ao Senhor, seu Deus. Proibiu os sacrifícios nos altares dos deuses estrangeiros e os cultos nos lugares pagãos de adoração. Derrubou as colunas do deus Baal e cortou os postes da deusa Azerá. Ordenou ao povo de Judá que adorasse somente o Senhor, o Deus dos antepassados deles, e obedecesse às suas leis e mandamentos. Proibiu o culto nos lugares pagãos em todas as cidades de Judá, e destruiu os altares de incenso. E durante o seu reinado houve paz. Asa construiu muralhas e fortalezas nas cidades, e durante o seu reinado nenhum inimigo guerreou contra ele, pois o Senhor Deus fez com que houvesse paz. Asa disse ao povo de Judá: enquanto não há perigo de guerra, vamos construir nas cidades muralhas, fortalezas e portões com trancas, pois temos adorado o Senhor, nosso Deus, e temos procurado obedecer ao que Ele manda. É por isso que Ele nos tem deixado viver em paz com todos os povos vizinhos. Portanto, tudo isso foi construído e houve progresso. O rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá armados com escudos e lanças, e 280.000 homens de Benjamim, armados com escudos e arcos e flechas. Todos eram soldados valentes. Um etíope chamado Zera marchou contra Judá com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra e avançou até a cidade de Maressa. Asa saiu para lutar contra ele e os dois exércitos se prepararam para a batalha no vale de Zefata, perto de Maressa. Aí Asa pediu socorro ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Deus, Tu podes socorrer tanto os fortes como os fracos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois confiamos em Ti e em Teu nome e estamos aqui para lutar contra este grande exército. Tu, ó Senhor, és o nosso Deus, ninguém pode resistir ao Teu poder. Quando Asa e os seus soldados atacaram, Deus derrotou os etíopes e eles fugiram, sendo perseguidos por Asa e pelo seu exército até Gerar. Todos os etíopes foram mortos, não ficou nenhum só com vida, pois foram derrotados por Deus, o Senhor, e pelo seu exército. Os soldados de Asa carregaram consigo tudo o que puderam. Depois, atacaram e invadiram as cidades que ficavam perto de Gerar, pois todos os moradores estavam com medo de Deus. E os soldados de Asa pegaram todas as riquezas que havia nessas cidades. Atacaram também os acampamentos onde havia rebanhos, pegaram muitas ovelhas e camelos e depois voltaram para Jerusalém. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15. As reformas religiosas de Asa. O Espírito de Deus desceu sobre Azarias, filho de Odede, e ele foi falar com Asa e disse: Rei Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, escutem. O Senhor Deus está com vocês, se é que vocês estão com ele. Se o procurarem, ele deixará que vocês o achem. Mas, se o rejeitarem, ele também os rejeitará. Durante muito tempo, os israelitas não adoraram o verdadeiro Deus, nem tiveram sacerdotes que os ensinassem, nem tiveram a lei de Deus. Mas, quando vieram tempos difíceis, eles voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Eles o procuraram e o encontraram. Naqueles tempos, ninguém vivia sossegado. Em todos os países havia desordem. Nações e cidades atacavam e destruíam umas às outras, pois Deus estava fazendo cair sobre elas todo tipo de sofrimento. Mas sejam fortes e não fiquem desanimados, pois vocês serão bem-sucedidos em tudo o que fizerem. Asa ouviu essa mensagem, isto é, a profecia de Azarias, filho de Odede, e ficou cheio de coragem. Acabou com todos os ídolos nojentos que havia em Judá e em Benjamim, e também nas cidades que ele tinha conquistado na região montanhosa de Efraim, e consertou o altar do Senhor Deus que estava no pátio em frente do templo. Depois, mandou chamar todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim, como também todas as pessoas das tribos de Efraim, de Manassés e de Simeão, que estavam morando em Judá. Pois muitas pessoas dessas tribos viram que o Senhor estava com o rei Asa e por isso vieram para o seu lado. Todos eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do ano 15 do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor 700 touros e 7.000 ovelhas que eles haviam tomado nas batalhas. Fizeram uma aliança com o Senhor, o Deus dos seus antepassados, prometendo adorá-lo com todo o coração e com toda a alma. Juraram também que seriam mortos todos os que não quisessem adorá-lo, tanto crianças como adultos, tanto homens como mulheres. Em voz alta, juraram a Deus, o Senhor, que seriam fiéis à aliança, e depois deram gritos de alegria e tocaram trombetas e cornetas. O povo de Judá ficou alegre por causa desse juramento que tinha feito com todo o coração.
E por terem procurado o Senhor com toda a boa vontade, ele deixou que o achassem e permitiu que vivessem em paz com todos os povos vizinhos. Asa também tirou a sua mãe Maacá da posição de rainha-mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura imoral para servir como poste da deusa Aserá. Asa derrubou o ídolo, o reduziu a pó e queimou no vale do Cedron. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel a Deus toda a sua vida. Ele colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para o Senhor Deus e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. E não houve mais guerra até o ano 35 do seu reinado. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16. Guerra contra Israel. No ano 36 do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar o movimento na estrada que ia até Jerusalém. Por isso o rei Asa pegou prata e ouro do templo e do palácio e entregou a alguns dos seus servidores, a fim de que levassem para Damasco e dessem ao rei Ben-Hadad, da Síria. Junto foi a seguinte mensagem: vamos ser aliados como eram os nossos pais. Esta prata e este ouro são para você. Retire agora o apoio que você está dando a Baasa, rei de Israel, para que assim ele tenha de tirar os seus soldados do meu país. O rei Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa e mandou que os seus comandantes e os seus exércitos atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan e Abel-Maim e todas as cidades armazém do território de Naphtali. Quando o rei Baasa soube do que havia acontecido, parou de construir as muralhas de Ramá. Aí o rei Asa mandou chamar todo o povo de Judá e eles levaram dali as pedras e a madeira que Baasa havia estado usando para construir as muralhas em volta de Ramá. Com esse material, Asa construiu muralhas em volta de Geba e de Mispa. O profeta Anani. Por esse tempo o profeta Anani foi falar com o rei Asa de Judá e disse: o Senhor confiou no rei da Síria em vez de confiar no Senhor seu Deus, e por isso o exército do rei de Israel conseguiu fugir. Não é verdade que os soldados da Etiópia e da Líbia formaram um enorme exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? No entanto, o Senhor confiou em Deus o Senhor e ele lhe deu a vitória. Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo a fim de dar forças a todos os que são fiéis a ele com todo o coração. Desta vez, o Senhor fez uma loucura e por isso, de agora em diante, o Senhor vai estar sempre em guerra. Asa ficou tão zangado com o profeta que mandou amarrá-lo com correntes e metê-lo na prisão. E foi nesse tempo também que Asa perseguiu algumas pessoas do seu próprio povo. A morte de Asa. Todas as outras coisas que o rei Asa fez, desde o princípio do seu reinado até o fim, estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. No ano 39 do seu reinado, ele foi atacado por uma doença muito grave nos pés. Mesmo assim, não pediu socorro a Deus, o Senhor, mas confiou nos médicos. No ano 41 do seu reinado, Asa morreu e foi sepultado no túmulo que ele tinha mandado cavar na cidade de Davi. Encheram o túmulo de perfumes e de várias especiarias que tinham sido preparados com muita arte e colocaram o corpo ali dentro. Depois fizeram uma enorme fogueira em honra dele. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15. O reinado de Abias de Judá. No ano 18 do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, em Israel, Abias se tornou rei de Judá. Ele governou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maacá e era filha de Absalão. Abias cometeu os mesmos pecados que o seu pai havia cometido e não foi fiel em tudo ao Senhor seu Deus, como seu bisavô Davi tinha sido. Mas por causa de Davi, o Senhor seu Deus deu a Abias um filho para governar em Jerusalém depois dele e para conservar Jerusalém em segurança. O Senhor fez isso porque Davi tinha feito o que lhe agradava e nunca havia desobedecido a nenhum dos seus mandamentos, a não ser no caso de Urias, o Eteu. Abias e Jeroboão estiveram sempre em guerra, um contra o outro, durante o reinado de Abias. Todas as outras coisas que Abias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. O reinado de Asa, de Judá. No ano 20 do reinado de Jeroboão, em Israel, Asa se tornou rei de Judá e governou 41 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Maacá e era filha de Absalão. Asa fez o que agradava ao Senhor Deus, como havia feito o seu antepassado Davi. Asa expulsou do país todos os que praticavam a prostituição como parte dos cultos pagãos e retirou todos os ídolos feitos por aqueles que haviam sido reis antes dele. Ele tirou a sua mãe Maacá da posição de rainha-mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura nojenta para servir como poste da deusa Aserá. Asa derrubou esse poste e o queimou no vale do Cedron. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel ao Senhor Deus durante toda a sua vida. Asa colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para Deus e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. O rei Asa de Judá e o rei Baasa de Israel estiveram sempre em guerra um contra o outro durante todo o tempo em que ficaram no poder.
Baasa invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar o movimento na estrada que ia até Jerusalém. Por isso o rei Asa pegou toda a prata e todo o ouro que haviam ficado no templo e no palácio e entregou a alguns dos seus servidores, a fim de que levassem para Damasco e entregassem ao rei Ben-Hadad, que era filho de Tabrimon e neto de Ezion. Junto foi a seguinte mensagem: vamos ser aliados como eram os nossos pais. Esta prata e este ouro são um presente para você. Retire agora o apoio que você está dando a Baasa, rei de Israel, para que assim ele tenha de tirar os seus soldados do meu território. O rei Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa e mandou que os seus comandantes e os seus exércitos atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram as cidades de Ijon, Dan e Abel-Bet-Maacá, a região que fica perto do lago da Galileia e todo o território de Naftali. Quando o rei Baasa soube do que havia acontecido, parou de construir as muralhas de Ramá e voltou para Tirza. O rei Asa mandou avisar em toda a região de Judá que todos, sem faltar ninguém, deviam ir ajudar a carregar para fora de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia estado usando para construir as muralhas em volta da cidade. Com esse material, Asa cercou de muralhas a cidade de Mispa e também a cidade de Geba, que ficava no território da tribo de Benjamim. Todas as outras coisas que o rei Asa fez, os seus atos de coragem e as cidades que ele cercou de muralhas, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Na sua velhice, ele foi atacado por uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi. O seu filho Josafá ficou como rei no lugar dele. O reinado de Nadab de Israel. No segundo ano do reinado de Asa em Judá, Nadab, filho do rei Jeroboão, se tornou rei de Israel. Ele foi rei 2 anos. Como havia feito seu pai antes dele, Nadab pecou contra Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, fez uma conspiração contra Nadab e o matou no país dos filisteus, em Gibeton, a cidade que Nadab e o seu exército estavam cercando. Isso aconteceu no 3º ano do governo do rei Asa em Judá. E assim Baasa ficou no lugar de Nadab como rei de Israel. Logo que começou a reinar, ele matou as pessoas da família de Jeroboão. E de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito por meio do seu servo, o profeta Aías de Siló, toda a família de Jeroboão foi morta, não escapou ninguém. Isso aconteceu porque Jeroboão havia feito com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado com os pecados que ele cometeu e que fez o povo de Israel cometer. Todas as outras coisas que Nadab fez estão escritas na história dos reis de Israel. O rei Asa de Judá e o rei Baasa de Israel estiveram em guerra um contra o outro durante todo o tempo em que ficaram no poder. O reinado de Baasa de Israel. No 3º ano do reinado de Asa em Judá, Baasa, filho de Aías, se tornou rei de todo o povo de Israel e governou 24 anos em Tirza. Como o rei Jeroboão havia feito antes dele, Baasa pecou contra o Senhor Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. Informação e devocional. Estamos num contexto da Bíblia em que vários reis assumiam o trono e repetidas vezes lemos: abre aspas. E fez o que desagradava ao Senhor. Fecha aspas. A tarefa de reinar e conduzir uma nação não é fácil e muitos reis de Israel viam sua segurança em coisas que desagradavam a Deus. Baasa, Elá, Zenri e Onri, durante um período de aproximadamente 40 anos, governaram sem o temor ao Senhor e encorajavam formas estranhas de culto. A maioria das pessoas rapidamente perdeu de vista seu dever de servir ao Deus vivo e adotou práticas de idolatria. Asa decidiu agradar a Deus. No meio desse contexto, aparece uma pessoa em Judá, um rei chamado Asa. Esse homem decidiu fazer tudo o que agradava a Deus. Apesar do mau exemplo de Abias, seu pai, que não seguiu os caminhos do Senhor, Asa não se deixou influenciar e consagrou toda a sua vida para agradar a Deus. A Bíblia diz que foi fiel ao Senhor Deus durante toda a sua vida. 1 Reis, capítulo 15, verso 14b. O nome Asa significa médico. Por essa decisão, temos a história de um homem cuja vida refletia frutos de um relacionamento com Deus. Seu reinado de 41 anos incluiu reformas, apesar de não ter eliminado os lugares altos. 1 Reis, capítulo 15, dos versos 9 e 15, Manual Bíblico Vida Nova, 2001, página 290. O Senhor deu 10 anos de paz, 2 Crônicas, capítulo 14, verso 1, e prosperidade a Judá durante o reinado de Asa, que nesse tempo pode edificar cidades fortificadas. Abre aspas.
Asa disse ao povo de Judá: enquanto não há perigo de guerra, vamos construir nas cidades muralhas, fortalezas e portões com tracas. Pois temos adorado o Senhor, nosso Deus, e temos procurado obedecer ao que Ele manda. É por isso que Ele nos tem deixado viver em paz com todos os povos vizinhos. Portanto, tudo isso foi construído, e houve progresso. Fecha aspas. 2 Crônicas, capítulo 14, verso 7. Tal atitude preventiva de Asa permitiu que Judá prosperasse durante um longo período. Na grande batalha contra os etíopes comandados por Zera, Asa tinha menos da metade do número de soldados do exército inimigo, mas o Senhor dos Exércitos estava ao seu lado. Asa clamou. Abre aspas. Ó Deus, tu podes socorrer tanto os fortes como os fracos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois confiamos em Ti e em Teu nome estamos aqui para lutar contra este grande exército. Tu, ó Senhor, és o nosso Deus. Ninguém pode resistir ao Teu poder. Fecha aspas. 2 Crônicas, capítulo 14, verso 11. Sua dependência de Deus o levou a uma expressiva vitória em Maressa. Abre aspas. Quando Asa e os seus soldados atacaram, Deus derrotou os etíopes, e eles fugiram. Fecha aspas. 2 Crônicas, capítulo 14, verso 12. Exortado pelo profeta Azarias, Asa e todo o povo decidiram buscar ao Senhor de todo o coração. Abre aspas. E fizeram uma aliança com o Senhor, o Deus dos seus antepassados, prometendo adorá-lo com todo o coração e com toda a alma. Juraram também que seriam mortos todos os que não quisessem adorá-lo, tanto crianças como adultos, tanto homens como mulheres. Em voz alta juraram a Deus, o Senhor, que seriam fiéis à aliança e depois deram gritos de alegria e tocaram trombetas e cornetas. O povo de Judá ficou alegre por causa desse juramento, que tinha feito com todo o coração. Por terem procurado o Senhor com toda a boa vontade, Ele deixou que o achassem e permitiu que vivessem em paz com todos os povos vizinhos. Fecha aspas. 2 Crônicas, capítulo 15, dos versos 12 ao 15. Asa era tão dedicado a Deus que chegou a depor sua própria avó do cargo de rainha-mãe, pois ela havia criado um ídolo, uma imagem da deusa Azerá, deusa da fertilidade adorada pelos fenícios e pelos sírios em culto lascivo, junto com Baal, o seu companheiro. Juízes, capítulo 3, verso 7, Cashel e Zimmer, 2005 versão eletrônica. O nome Asa significa médico, Cashel e Zimmer, 2005 versão eletrônica. Isso reflete a essência do coração deste rei que decidiu trazer cura para o povo por meio de uma atitude de consagração e santidade. E a grande lição para nós nesse texto é que devemos ter um coração totalmente dedicado a Deus. Com isso seremos abençoados em todos os aspectos, inclusive em nossos relacionamentos. Paz na tradução do hebraico Shalom, não significa apenas ausência de guerra, inimizade e brigas, inclui também tranquilidade, segurança, saúde, prosperidade e bem-estar material e espiritual para todos. Salmos, número 29, verso 11, Jó, capítulo 20, verso 21, Cashel e Zimmer, 2005 versão eletrônica. Isso não significa que não teremos mais lutas ou turbulências, mas na dependência do Senhor saberemos reagir diante das lutas. Tempos de paz são bênção de Deus e em tempos difíceis, devemos nos recordar que um coração centrado em Deus consegue paz mesmo em meio às muitas turbulências da vida.